Além dos outros destaques, o PT propõe uma nova legislação trabalhista que inclua a reconstrução da Seguridade e Previdência Social. De acordo com o PT, um novo modelo será implementado e isso voltará a ser um direito de todos e todas. Nas diretrizes... Então, só colocar o todos já resolvia. Só esse salve, só colocar o todos. Todos. Nas diretrizes, eles ainda apontam que houve um desmonte pelo atual governo. O que você acha? Eu vou direto em você, hein, Leonardo? O que você acha? Bora. Não, teve um desmonte mesmo? Totalmente. Você acha que o Lula vai voltar? Por isso que os sindicatos estão tão afim da volta dele? Não só os sindicatos, os trabalhadores, as suas classes. Os trabalhadores e trabalhadoras deste país. Certo. Né? Agora, a reforma trabalhista foi um completo absurdo, né? Foi um completo absurdo. O que aconteceu no Brasil em termos de flexibilização dos direitos trabalhistas foi um completo absurdo. Isso e a PEC 55, do teto de gastos. Essas duas coisas têm que ser imediatamente revogadas. E aí eu defendo isso no primeiro mês de governo. Leonardo, tá, defendo isso no primeiro mês de governo. Só para te ajudar aí. Só para te ajudar. Você, então, como alguém anti-horário, alguém de esquerda, é a favor, então, dos direitos trabalhistas. Todos. Não, com certeza. No caso, você está dizendo que a reforma trabalhista tirou alguns. Tirou vários. E o certo era voltar. Não, o certo era revogar a reforma trabalhista. Posso fazer uma pergunta para você? Pois não. Você já trabalhou de carteira assinada? Sim. O que você achou? O que eu achei? Eu queria falar o que é, não, mas aí uma pessoa vai dar ruim. Que CLT, a CLT, ela te garante uma certa estabilidade, os direitos. O 13º, todas essas questões que envolvem as férias remuneradas, né? Se pudesse escolher CLT ou PJ? Não, acho que depende. Depende? Isso depende. Depende da circunstância. Depende da circunstância. Por quais trabalhadores você fala? Eu não sou contra o PJ. Eu também acho que é importante a gente ter esse tipo de instrumento. Agora, também tem setores, por exemplo, uma empregada doméstica, por exemplo, figuras que estão mais marginalizadas em termos de remuneração. Essas pessoas têm que ter uma seguridade mais firme por parte de legislação, que haja uma legislação que garanta que, de fato, essas pessoas não vão ser sucumbidas ou totalmente deixadas à mercê por conta do bem entender do seu patrão, que ela está grávida, então já vou demiti-la. Teve tal circunstância, já vou demiti-la. Não é assim, essas pessoas têm que ter uma seguridade. Mas isso não estaria no contrato? Não, tudo isso você não poderia colocar no contrato? Mas se você pega uma pessoa que está totalmente fragilizada, precisando de dinheiro... Por exemplo, é a mesma coisa com o salário mínimo, precisando, que é uma discussão também efervescente. Uma pessoa que está totalmente marginalizada, desempregada, que tem 3 filhos para criar sozinha, passando fome, essa pessoa precisa trabalhar, ela vai aceitar qualquer coisa. Isso eu concordo com você. Coisa. Aí entra a legislação, aí entra a CLT, aí entram os direitos trabalhistas, para justamente poder assegurar o mínimo de dignidade e colocar na balança para que essa pessoa não seja totalmente colocada numa situação análoga à escravidão, por exemplo. Conclui. Cristiano, outro dia o ministro Paulo Guedes deu uma notícia todo feliz, dizendo que ele tinha aumentado o número de carteiras assinadas no Brasil. Eu confesso para você que eu xinguei o Paulo Guedes quando ele falou isso. Isso é uma coisa que me entristece. Isso não me deixa feliz. Você é advogado. Sim. O que você prefere, trabalhar por CLT ou trabalhar por PJ? Olha, na minha função, trabalhar por PJ. Eu compreendo que existam outras atividades que sejam mais interessantes trabalhar por CLT. Aí eu acho que varia muito do tipo de atividade, do tipo de setor, do tipo de pessoa, enfim, varia muito com relação a isso. Agora, eu vejo que essa proposta que está sendo colocada pelo PT de fazer uma revisão na área previdenciária, de fazer uma revisão na área trabalhista, eu acho que isso, em tese, é ótimo. Agora, a gente precisaria saber, e aí isso precisa do programa de governo, precisa saber qual é essa revisão, né? Tem que ter uma reforma trabalhista, ótimo, excelente, tem que ter mesmo, tem muita coisa que precisa ser ajustada. Previdenciária, ótimo, estamos com um rombo na Previdência, precisamos ajustar. Agora, precisamos saber o quê? Qual é a proposta que está sendo levada para a sociedade? Daniela, você é advogada também? Não, eu faço análise de políticas públicas e trabalho com relações internacionais também. Legal, pergunta simples. Você preferiria fazer o seu trabalho por CLT ou por PJ? Eu faço por PJ. No meu caso, eu faço por PJ. Por que você não gosta da CLT? Mesmo. Não seria legal você ter todos os direitos? Olha, primeiro porque eu não estou vinculada a uma empresa. Né? Então, eu tenho essa flexibilidade de atender vários clientes. Mas aqui no caso...
Alessandro, né? O que a gente tem? Quando eu faço uma análise de política pública, eu preciso pelo menos de 2 elementos básicos, né? O que está sendo proposto e como isso vai ser implementado. Aqui nós não temos nenhuma coisa nem outra. O PT propõe uma nova legislação trabalhista que inclui, ou seja, tem várias coisas por aí. A reconstrução da Seguridade e Previdência Social. Em que termos? O que ele está querendo dizer com isso? Nós não sabemos. A gente pode elucubrar aqui, mas afinal a gente não sabe o que eles querem, tá? De acordo com o PT, não é? Um novo modelo será implementado. Qual modelo? Não é? E isso voltará a ser direito de todos e todas. Isso o quê? Não é? Então nós não temos como analisar isso aqui, gente. Isso aqui é só falácia para dar a intenção aqui para a população de que o PT está resguardando o direito dos trabalhadores. Mas quando a gente vai analisar, isso não quer dizer absolutamente nada. Pietra, qualquer comício que o Lula faz, a gente vê a bandeira da CUT, a gente vê a bandeira de outros sindicatos. Por quê? Porque é uma das formas dele extorquir dinheiro do trabalhador honesto, né? É exatamente essa série de direitos que ele coloca na CLT, né? Através dos sindicatos, dos trabalhadores e tal. Então, é importante a gente lembrar que todo direito vem com uma obrigação e com alguém tirando o dinheiro do seu próprio bolso para pagar aquele direito. No caso do trabalhador do CLT, é o dinheiro dele mesmo, né? Porque para a CLT você paga uma porcentagem enorme de impostos que quando você acha que você está sendo beneficiado, você está só se ferrando. Porque esse dinheiro não volta para você, porque o nosso sistema de saúde é podre, o nosso sistema de educação é podre, então você não está pagando esses impostos através da CLT para que você receba em troca algum serviço. Você está só dando dinheiro para inflar a máquina do governo. Eu acredito que a CLT, quando ela foi criada, isso é uma coisa da minha cabeça, não estou dizendo o que aconteceu. Uma vez eu falei isso até para o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, uma vez que eu entrevistei ele. Eu falei assim, eu acredito que houve uma reunião, pega essa, Cristiano. Eu acredito que houve uma reunião e todo mundo estava reunido e falou assim, alguém soltou a seguinte na mesa assim, gente, o que vocês acham da gente voltar com a escravidão? Aí alguém na mesa falou assim, pô, negão, ó, escravidão agora, irmão? Já passou isso aí, ninguém vai aceitar, vai dar ruim, é feio. Aí o outro falou, poxa, mano, mas, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para poder arrecadar mais e para fazer Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma carteira, vamos chamar ela de CLT. Como que funciona? A gente vai pegar um monte de dinheiro das pessoas e vamos chamar de direitos. Vamos concluir que todo mundo é idiota e que ninguém consegue guardar o seu próprio dinheiro. E aí, quando a gente vender isso, que a gente vai vender como direitos, vamos vender como férias pagas, vamos vender como você vai ter FGTS, vamos vender que quando você for mandado embora, você vai ter o direito de ter como é que é aquele que você recebe por 3 meses? FGTS, depois seguro-desemprego. Olha só, que pacote, que coisa boa. Eu te faço uma pergunta aí de casa, e vou fazer essa pergunta pro Cristiano. Os políticos assinam carteira, certo? Se pergunte toda vez que você vê alguém defendendo, inclusive o ministro Paulo Guedes, quando ele disser todo feliz que ele abriu um monte de postos com carteira assinada, se pergunte o seguinte, ministro, o senhor assina carteira? Certo? Aí eu vou dizer, eu vejo essa questão da carteira de trabalho sob 3 pontos. O terceiro eu vou entrar nessa tua pergunta. Primeiro, eu vejo que a CLT foi um grande marco na história do país, um grande marco positivo nos anos 40, quando ela foi criada. Uma legislação de 1940, ela não é a mesma legislação que se encaixe no tipo de sociedade que a gente tem hoje. Segundo, eu vejo que é importante você dar um amparo social para segmentos da sociedade tipo civil. Qual? Por exemplo, quando você fala a realidade que vale para mim, né, advogado em São Paulo, dentro de uma estrutura de vida que me permite determinado conforto, não é a mesma de um cortador de cana de uma cidade do interior, analfabeto, que não tenha a menor estrutura, né? Esse não é o mais prejudicado? Para se estruturar, eu entendo que não. Porque ele vai receber menos por assinar uma carteira. De forma alguma, mas ele vai receber um amparo social para quando ele tiver, para sua aposentadoria, para quando ele tiver um dedo cortado, para quando ele tiver alguma coisa nesse sentido. Eu concordo, eu entendo e eu defendo que a gente precisa fazer uma série de ajustes de uma legislação de 1940 para hoje.
mas que é importante você ter um sistema de proteção social, eu vejo que é importante. Agora, só para responder a tua pergunta, o terceiro ponto. Hoje, qualquer deputado, por exemplo, que vai ser eleito agora, o deputado ganha lá 30 e poucos mil reais, ele corta do salário dele também uns 10, 12 mil reais de recolhimento, tal como qualquer trabalhador seletista. Então, isso existe sim na realidade. E aí, isso é um grande problema, e esse grande problema vale tanto para quem tem carteira assinada, como para o servidor público, como para aquele que é PJ e que paga imposto da sua nota, que é o fato do que a Pietra falou, que você paga muito imposto no Brasil e não tem o devido retorno por parte do poder público. Exatamente. Esse é o questionamento. Exatamente. Bom, eu preciso girar a pauta aqui, vamos falar de privatizações. Em alguns dos tópicos dos documentos